Olá, meu nome é Ayrton Júnior e estarei com você com este tema fascinante que é o líder pelo exemplo. Veremos que ser exemplo para as pessoas estabelece vínculos de confiança e promove ambientes de trabalho harmoniosos. O líder pelo exemplo inspira e deixa em sua jornada muitos sucessores. Antes de abordarmos o tema sobre o líder como exemplo a ser seguido, vamos falar um pouco sobre o que é ser um líder. A liderança tem por responsabilidade liderar uma equipe apoiando no cumprimento de prazos, qualidade das entregas, atingimento de objetivos, mantendo um clima positivo nas relações entre as pessoas. Uau! Percebeu que você é uma peça-chave para o bom andamento das atividades na empresa? A figura do líder ou da líder tem, por natureza, a força de inspirar as demais pessoas. Quando olhamos uma pessoa que exerce a liderança, rapidamente criamos uma identificação, fazendo com que suas atitudes e conselhos funcionem com mais força, pois pensamos, se essa pessoa está nesta posição, certamente terá muito a me ensinar. Sentiu a responsabilidade? Atualmente, diante das várias mudanças que ocorreram e continuam acontecendo no mundo, além do novo perfil das gerações que estão no mercado de trabalho, é importante destacar que um bom líder, um líder inspirador, não é mais uma pessoa temida que oprime os seus funcionários e demais colegas de trabalho. Esse perfil perdeu espaço, dando lugar a um papel mais agregador. Quem ocupa uma função de liderança atualmente é alguém que motiva e que trabalha em conjunto com seu time, dentro de um ambiente de trabalho onde cada um possa dar o seu melhor. Mas quais são as principais características de um líder? Uma das características de uma boa liderança é você entender e aceitar o fato de que nem sempre terá todas as respostas ou tomará as melhores decisões. O entendimento de que é um ser humano, passível de falhas, gera mais credibilidade junto à equipe do que aquele antigo conceito do líder super-homem ou da líder Mulher Maravilha. Uma boa dica é utilizar a inteligência coletiva de sua equipe, conversando e desenvolvendo em conjunto as melhores soluções, ao invés de simplesmente optar por uma escolha que provavelmente não será a melhor. Outra dica é você conversar e trocar ideias com seus líderes e pessoas com mais experiência. Algumas pessoas acreditam que pedir ajuda é uma demonstração de fraqueza. Pelo contrário, saber pedir ajuda nos momentos em que precisar é demonstrar humanidade. É mostrar que você precisa dos seus funcionários tanto quanto eles precisam de você. Reconhecer suas vulnerabilidades é uma das melhores formas de estabelecer vínculos e criar um ambiente de confiança. A segunda característica da liderança inspiradora é a comunicação clara e honesta. Às vezes, algumas pessoas têm a comunicação clara, só que não é honesta. A pessoa fala bem, articula bem as palavras, fala pausadamente, só que o conteúdo é repleto de inverdades, informações incompletas ou dados manipulados. Outras pessoas têm um conteúdo honesto, verdadeiro, fundamentado em dados precisos, porém não consegue se expressar. Fala baixo, não olha para as pessoas, se perde na hora de falar e outras coisas que certamente vocês já viram. Então, o que funciona no processo de comunicação para que você seja visto como alguém confiável é se utilizar das 3 bases da comunicação: a clareza, honestidade e respeito na hora de falar com seus liderados. Outra característica da liderança inspiradora é o fornecimento de feedback. Uma pesquisa realizada pela FIA Employee Experience, respondida anonimamente por 150 mil funcionários de mais de 300 empresas em todo o país, em 2020, mostrou que aproximadamente 88% das pessoas acreditam que avaliações contribuem para seu desenvolvimento e, por isso, esperam feedback de seus líderes. Ou seja, pessoal, não tenha receio de fornecer feedback, tanto de reconhecimento, o qual chamamos de elogio, como também o feedback de correção e ajustes.
Muitas vezes deixamos de conversar com nossos liderados porque temos receio de magoar, de ofender, quando na realidade eles estão ansiosos pelo nosso feedback. Tem um livro muito bom que sugiro para você. O nome é Preciso Saber Se Estou Indo Bem, de Richard Williams. Lá você encontrará orientações incríveis que certamente lhe ajudarão neste momento. Quero apresentar para você um vídeo que é uma sátira de um feedback. Peço que você assista e encontre ao menos 7 erros. Então, Renato, aproveitando que você está aqui, eu queria te dar um feedback. Primeiro, esses relatórios. Eles estão num nível de amadorismo que nem o mais inexperiente dos estagiários faria. As suas últimas apresentações que você me passou são as piores que eu já vi em toda a minha vida corporativa. Você nunca é pontual, você não tem comprometimento com os projetos aqui da empresa, ninguém no escritório suporta trabalhar com você. São sempre brincadeiras fora de hora. Às vezes eu tenho a impressão de que você só está aqui por indicação de alguém, porque capacidade e conhecimento para ocupar o cargo que você ocupa, definitivamente você não tem. Não tem sequer maturidade para receber um simples feedback. Então, gente, dando continuidade à nossa reunião de metas e resultados, quem é o próximo a se apresentar? E então, meio óbvio, não é? O primeiro erro é um dos piores comportamentos que uma pessoa pode adotar, que é o de humilhar pessoas. Não é feedback, é desrespeito. O erro 2 aparece toda vez que ele utiliza termos genéricos, palavras como nunca, ninguém, sempre, entre outras desse teor. Descredenciam qualquer feedback. São palavras proibidas. Quando for dar feedback, tenha dados e fatos. Já o erro 3 é algo que temos que tomar cuidado. São adjetivos que são usados sem fatos. Exemplo disso é quando ele usa a palavra amadorismo. O que é amadorismo? Possivelmente terá pesos diferentes para quem fala e quem ouve. Por exemplo, quando alguém fala, ela chegou irritada no escritório. Irritada é um adjetivo que tem pesos diferentes para diferentes pessoas. Ela chegou assim, mas a pessoa 1 imaginou assim, e a pessoa 2 imaginou desta forma. Assim sendo, evite adjetivos. O erro 4 está presente em todo o filme, ou seja, o chefe não deixa a pessoa falar em nenhum momento. Não dar espaço para a pessoa se pronunciar, explicar o que aconteceu, é uma das formas de desrespeito. O erro 5 é fatal. Não se pode minimizar ou invalidar o sentimento do outro. Lembre-se que se a pessoa chega ao ponto de chorar, é porque está se sentindo muito fragilizada. De uma forma geral, as pessoas não gostam de chorar em público. E o que o chefe da cena faz? Mais uma vez, humilha. Por isso, deve-se ter muito cuidado com frases como "isso não é nada", "deixa isso pra lá", "não é tão grave assim". O sentimento é do outro e você não sabe o que está acontecendo. Por isso, mais uma vez, respeite o momento do outro. O erro 6 é um dos mais críticos, ou seja, chamar a atenção de alguém na frente dos demais colegas. Isso demonstra a falta de preparo do líder, desequilíbrio emocional, além de perder seguidores. Você só será um líder ou uma líder de referência se tiver seguidores. O erro 7 não é bem um erro, é uma consequência. Com o conjunto de atitudes adotadas por esse líder do filme, o resultado é uma equipe com medo, que teme o líder, e assim sendo, não irá contribuir com ideias, sugestões, afetando o resultado da área e o clima de relacionamento interno. Para se tornar um líder inspirador, é preciso muito preparo e disposição. Quem tem interesse em se destacar e atingir posições de liderança deve ser resiliente e respeitoso, além de uma atitude positiva perante as situações do dia a dia. Agora sim, vamos falar do líder como exemplo. É muito importante que o líder saiba que o exemplo é tudo, e por meio dele que se gera a confiança. Você se perguntou por que alguém deveria seguir você? Você se seguiria? Se você não tem seguidores, então você não é um líder. Você pode até ter esse cargo, mas você não é um líder. Líder é aquele que tem seguidores e quem te dá essa permissão
são seus funcionários. Para isso, todo o seu comportamento e atitudes devem ser inspiradoras a ponto que eles digam: nossa, esse meu líder é o cara, ou ainda, essa minha líder é incrível, eu quero seguir e estar perto dela. Um dia eu quero ser como ele ou ela. Gente, é isso que chamamos de inspiração. As pessoas se sentem inspiradas por pequenos atos que você faz no dia a dia. Por isso, atenção! Você está sendo observado. E são suas atitudes e comportamentos que farão com que seus funcionários escolham se querem ou não seguir você. A escolha é deles, não é sua. Lembre-se que as suas palavras não terão efeito nenhum se você não agir com coerência. Seus colaboradores vão sempre observar as suas atitudes, a forma como você enfrenta os momentos de tensão do dia a dia, para então se inspirar e aprender com você. Por isso é tão importante cuidar para ser sempre um exemplo de boas atitudes. Isso vale também para os erros. Todo mundo erra, e isso acontece inclusive com os líderes. O importante aqui é saber lidar com a situação, reduzindo os impactos e tendo maturidade e profissionalismo para enfrentar o problema. Agora vem comigo e responda: até que ponto você, líder, está sendo o exemplo dos comportamentos que tanto deseja ou até mesmo exige de seus colaboradores? Quantas vezes você chamou a atenção de sua equipe sobre alguns comportamentos como falta de pontualidade, falta de foco, falta de organização, entre outros? Já aconteceu isso? E a pergunta que eu faço agora para você é: você tem sido exemplo em relação ao que pede para que eles façam? Porque muito mais do que palavras, nós educamos e influenciamos as pessoas pelos exemplos. Então, se você quer saber se tem sido um bom exemplo e se os seus comportamentos têm sido espelho para a equipe, faça uma lista de todos aqueles comportamentos inadequados da sua equipe e você está cansado de cobrar de cada um deles ou de alguns deles. Depois, ao lado de cada item da sua lista, coloque uma nota de 0 a 10 para você mesmo. Faça a seguir uma autoanálise de como você, como líder, está em relação a aqueles comportamentos que você considerar a sua nota baixa. Tente trabalhar primeiramente em você tais comportamentos, pois nada vai influenciar mais a sua equipe do que você mesmo com as suas atitudes, com as suas ações. Lembre o ditado antigo: um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Com essas reflexões, terminamos a primeira parte dessa videoaula. Te encontro na parte 2 com mais conteúdo e dicas. Até!